Caríssimos irmãos e irmãs, hoje na leitura do livro dos Reis, a gente vê um momento forte em que Elias, o profeta mais famoso do Antigo Testamento, já está de saco cheio com o rei. O rei que toda hora, por causa de mulher, as mulheres fazem o rei ir para Baal. Lembra do poder da mulher, né? Mulher que leva o fruto proibido. Salomão também caiu na idolatria por causa de quê? Mulher. Olha o poder que vocês têm. Então Acabe falou assim, não, peraí, até quando... Até achei interessante essa expressão. Até quando você vai mancar com os dois pés, não é isso? Até quando andareis mancando com os dois pés? Acorda, rei. Acorda. Aí o que Elias fez? Convocou todo mundo que fica dando culto a Baal, mandou subir lá no Monte Carmelo e disse, agora faz o seguinte, vocês oferecem o sacrifício de vocês aí, manda o Deus de vocês consumirem. E eles fizeram isso, retalharam lá, e vinha alguma coisa? E ele ainda zombou um pouco. E aí, grita com mais, vai, fala para esses deuses Baal vir. E não se ouvia voz alguma, e dançava ao redor do altar que tinha levantado. E Elias zombou, gritai mais alto, pois sendo um Deus, tem suas ocupações. Porventura ausentou-se ou está de viagem? Ou talvez esteja dormindo o Deus de vocês? Uma zombadinha boa. E nada. O que ele fez? Ergueu um altar, pôs 12 coluninhas lá, para lembrar as tribos de Israel, pôs o sacrifício e jogou água ainda por cima, para falar, vamos ver. E quando invocou a Deus, o fogo desceu e consumiu tudo. Claro que naquela época, como ainda não tinha uma igreja milagrosa como é a nossa, de 2000 anos, já é um milagre, Deus dava prodígios aos profetas, depois aos apóstolos, mas hoje a gente já tem o maior milagre, que é a própria igreja. 2000 anos de igreja única, sem se separar. Quem separou dela é que se dividiu, né? Desde a época protestante até hoje, são mais de 40 mil denominações. 40 mil. Ontem eu tive alguém da cidade falando, por que você não monta a sua igreja? Né? Era bom você ficar aqui em Porá e montar uma igreja. Ora, para eu montar uma igreja, o que eu preciso? Não, só morrer na cruz é fácil. E depois? Ressuscitar, né? Pô, se o problema for morrer na cruz, a gente resolve rapidinho. Agora, o ressuscitar no terceiro dia é que fica, né? Vai lá no meu túmulo ver se eu não vou estar mais fedendo que tudo. No terceiro dia, né? Então essa é Então a própria igreja já tem o seu milagre, né? O milagre de estar aí firme, apesar de tanta gente ruim dentro, tanta tranqueira que conduz a igreja, e ainda ela se mantém. Isso não é milagre? É milagre, claro que é milagre. Então hoje, nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus não vai dar. Eu não ressuscitei nenhum morto até hoje. Nenhum para remédio. Ou eu estou muito fraco, porque realmente não precisa mais tanto. Né? Apesar que tem alguns santos aí que ressuscitaram mortos. Né? Mas os prodígios não serão tão grandes. Então o mais importante é você aprofundar a fé na sua igreja. Entender mais esse milagre, para que isso te mova a ter vontade de estar aqui, a de se entregar completamente a Deus, pelo próprio milagre da igreja, que se passou tantas coisas, guerras, perseguições, os bárbaros na Europa, os otomanos, aquele milagre, né? Que rezou a Nossa Senhora do Rosário, para evitar que os otomanos, na Batalha de Lepanto, que os exércitos católicos eram muito menores, ainda venceu.
pela oração, pelo rosário. Tanta história que a igreja, o protestantismo, que foi destruindo a Europa. O protestantismo cresceu muito, sabe por quê? Porque depois que Lutero ficou bravo com a igreja, Calvino e os outros diziam, tudo tem interesse por trás, gente. Diziam que os bens da igreja deveriam ser do Estado. Então, quem que se juntou a eles? Os reis daqueles países, tudo. E eles confiscavam os bens da igreja, tudo. Se você for naqueles países do norte da Europa, você vai ver lá igrejas belíssimas, que antigamente era mosteiro, depois virou protestante. Tomou tudo. Por isso que foi dizimando tudo. Porque imagina, os reis, nós temos o nosso ego, né? Os reis agora podendo tomar os bens da igreja, que tinha muita coisa. Entenderam como é que funciona o trem? Então foi realmente um baque para a igreja enorme, mas ela sobreviveu. Depois vem o racionalismo, depois vem a Revolução Francesa, que decapitou todo mundo, as carmelitas, depois fala que só tem a perseguição da igreja na Inquisição, mas a Inquisição protestante matou um monte de gente, matou um monte de gente na Revolução Francesa, ou matou, ou mandou para a Guiana Francesa ali, para ficar isolado, deportou. Então a igreja passou por tanta coisa e ela está aí firme. Hoje em dia, tanta gente dentro da igreja que não luta pelos valores, que querem destruir os valores da igreja por dentro. Dentro da igreja. Que dão escândalos. E ela está aí, firme. Morre os escandalosos, morre os que querem que ela muda, e ela fica firme, né? Então, a gente tem que estar esperto para não escolher outros deuses hoje, porque não vão ter tantos prodígios como antes. E lembrem-se, quem não busca o Deus verdadeiro vai buscar um Deus para si, porque a gente é fraquinho, né? Ou é o dinheiro, ou é o poder político, ou é a vaidade. Alguma coisa, algum Deus desse mundo vai buscar. Então nós temos que pegar esse exemplo de Elias para hoje e entender que nós temos que sempre lutar para estar diante do Deus verdadeiro. O Deus que pode nos salvar. O Deus que não é esse que fica quieto, né? Esse Deus de pedra, ou Deus de papel. Esse não é o nosso Deus. E no Evangelho, Jesus diz que não veio para negar a lei, mas levar ao pleno cumprimento. Jesus foi perseguido pela lei. Só que o pleno cumprimento da lei, qual que é? Como é que você cumpre bem uma lei? Quando você ama. A lei é verdadeiramente cumprida se você ama. Se existe a regra, a igreja, Paulo VI, fecha 19 horas. Aí alguém vai lá fechar a igreja e chega alguém lá da roça que, tentei chegar para adoração e furou o pneu, não dá mais tempo, né? Não, aqui fecha 19 horas. Isso é o perfeito cumprimento da lei? Não, o perfeito... Não, peraí, olha, eu vou ter que ir embora, vou ver se eu ligo ali para alguém aqui perto que possa vir fechar a igreja. Você quer ficar adorando? Quero. Esse é o perfeito cumprimento da lei. Você transformou algo que é pura lei no amor. Ou se você pode, olha, eu posso ficar aqui uns 10, 15 minutos, você quer? Então vou ficar aqui por perto, ainda dá tempo de te esperar. Já que vocês vieram de longe para adorar e ainda furou o pneu, chegar aqui e não adorar nada, né? Esse é o perfeito cumprimento da lei. O amor. Já contei a história do semáforo. Não se passa no sinal vermelho. Mas se tem alguém que está passando mal, você tem que olhar, ver se não vem carro. E ir. Esse é o perfeito cumprimento da lei. O amor. Sim ou não? Então a lei, igual o sábado.
Ah, de descanso. Tudo bem, mas descansar de quê? De fazer o bem? Existe isso? O perfeito cumprimento da lei é o que Jesus fazia. Curar no sábado, fazer o bem, visitar seus parentes, visitar, no nosso caso, o domingo, né? Visitar a casa de idosos, visitar de deficiente, ficar com a família. A missa dominical, né? Rezar. Quem reza um terço, reza dois, rezar o rosário no domingo, em família, né? Buscar ler a Bíblia mais no domingo. Não é um descanso estéril, é um descanso do amor. O amor a Deus e ao próximo. Esse é o descanso do domingo. Não é ficar de braços cruzados. Então, o perfeito cumprimento do domingo é o amor. Então, nós temos que aprender a fazer de toda lei o amor. Né? Sempre. Em todas as regras que tem aqui na igreja, vocês têm que saber lidar com elas com amor. Não pode ser duro. Né? Não pode... uma coisa que eu vejo que tem um abismo entre os padres e os leigos são os casamentos. E os padres estão sempre bravos. Né? Sempre. Porque atrasa. Eu fui celebrar um casamento em Goiânia, o padre ficava lá, era mais de um casamento, o padre ficava lá olhando tudo que fazia. Aí no casamento que eu celebrei, teve aqueles cantos que um levanta cantando, o outro vai cantando, sabe? Já viram aquilo? Tem no YouTube. Aí um canta aqui, o outro... Vixe, o casamento terminou na hora certinha, mas o padre brigou com a cerimonialista. Né? Disse que elas não pisam lá mais, porque essas homenagens atrasam, mas não atrasam nada. Por outro lado, eu já fiquei mais de hora esperando aqui, né? Um casamento. Por outro lado, pensa comigo, se eu fico bravo, dando com os casais, e faço rápido, dizem que tem padre que pula os trem tudo, né? Só que para o casal, é uma das coisas mais importantes da vida, que nunca mais vai se repetir, né? Então, às vezes, o padre tem que repensar muito o seu comportamento, apesar de acontecer algum atraso, né? Então, a lei, eu tive que assinar lá como padre que ia acabar o casamento naquela hora. Então, a lei é para dar uma ordem. Mas se você destrói o casamento de alguém, tratando mal, é um evento da vida toda daquele casal, ou não? Então, um padre pode destruir uma coisa que às vezes nem foi culpa, né? Pode ser um atraso por algum motivo que ela não teve. Então, é uma coisa que é muito perigosa. Se o padre fica muito nervoso o tempo inteiro, ele pode destruir o sonho de um casal. Pela lei. Porque na hora que você fica com raiva é uma coisa, mas na hora que você levanta, você tem que pensar, poxa, é o evento da vida desse casal. Eu vou segurar. Depois você pode conversar com eles à parte, né? Mas não estragar o evento. Porque é o evento da vida. Então isso é amor. É você esperar na lei e não fazer como o padre fez lá em Goiânia. Vocês aí no meio do casamento, a mulher tremia. Né? E era uma homenagem bonita. E acabou no horário. Eu ainda brinquei. O que esse padre está fazendo aqui? Por que não vai dormir no sábado à noite? Né? Ficar lá caçando. Gente, se tivesse outros padres celebrando aqui, pode chamar os padres que quiser, viu? Eu vou estar roncando lá de noite, sábado. Vou estar olhando se chegou aqui, se pôs a flor para cá, se alguém gritou, se cantou, se deu piruleta na igreja. Você se vira, né? Por quê? Para dar um certo espaço. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a lei, pela lei. Pode machucar a lei pela lei. Às vezes a lei é boa, o horário certinho, porque tem outro casamento, né? É muito boa. Mas a plenitude da lei é o amor. Né? É o amor. Então aprendam isso em tudo.
Em tudo. Em tudo. Que Jesus nos ensine, Nossa Senhora, a viver esse amor diante de todas as leis. Assim seja.